é só prazer, amor. Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer. Isso não vou, mas vai que a pouco eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você. Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. Boa noite, Sport Comedy na área nesse dia 26 de dezembro de 2022. Vamos começando com tudo para falar da notícia do Corinthians. Yuri Alberto vai ficar para a temporada em 2023. Mas antes, comentem, se inscrevam no canal e dêem um like. E também comentem o que vocês acharam com relação a essa boa notícia, esse presentão de Natal que foi ontem. Mas o Corinthians consegue aí adquirir 50% desse jogador, que é bom para o clube, que vai ser ótimo para o Corinthians, porque ele é novo, tem 21 anos, é um jogador que tem mercado na Europa. O Corinthians consegue comprar 50% de direito dele, mandando na negociação o zagueiro Robert Renan e o volante do Queiroz. Os outros 40% são do Zenit e 10% é do Internacional. Para mim, eu acho que é um negócio bom, mas o Corinthians poderia tentar resolver algumas questões que ainda faltam no grupo. O Corinthians precisa, depois do Yuri Alberto, tentar montar um elenco. O Corinthians tem um time, 11 jogadores, 11, mas ainda faltam reposições. Reposição para o Roger Guedes, reposição principalmente para o nosso Yuri Alberto, que o Corinthians não tem. Perdeu o Pedro Raul para o Vasco, que é um jogador que faz a diferença, fez muitos gols no campeonato, foi o artilheiro. O Vasco pagou cerca de 12 milhões pelo passe do jogador junto ao futebol do Nagoya Grampus do Japão. O Corinthians perde uma oportunidade. Mas o Yuri Alberto é jogador que vai ser o centroavante da seleção brasileira na Copa de 2026. É um jogador que tem muita visão de jogo, sabe fazer gol, se posiciona bem. O Corinthians acerta nessa contratação. Mas voltando ao elenco, o Corinthians precisa, por exemplo, um reserva para o Roger Guedes, que eu indicaria o Ademir do Atlético Mineiro. Seria um jogador interessantíssimo para o Corinthians ter no elenco. Eu acho que o Corinthians ainda precisa de algumas peças com relação a mais um zagueiro, um meia. O Pity Martinez está livre no mercado. O Corinthians poderia tentar contratar esse jogador, que é um jogador que faz bem a armação, chuta bem de fora da área. O Corinthians não tem esse jogador. Visa a contratação do Felipe Coutinho. É um jogador que, sei lá, gera uma dúvida depois do William. O William veio, fez o holofote todo, mas depois acabou saindo. Será que o Felipe Coutinho não pode acontecer a mesma coisa? O Corinthians tem que ter essa visão no mercado. Se você tem um Terans do Atlético Paranaense, se você tem um Pity Martinez que está livre no mercado, por que não ir atrás? Entendeu? Por que não visar essas contratações? O Luan Cândido, lateral esquerdo do Bragantino, que foi artilheiro da temporada passada, seria uma boa para o Corinthians. É um jogador novo e que com certeza faria muito bem para o Corinthians. E teria a opção dele ser convocado para a seleção, né? Porque é um jogador que se destacou, fez gols no campeonato. O Corinthians poderia olhar para esse jogador com mais carinho. Trouxe o Bidu é uma incógnita. Muitos têm que pensar. Ele veio do Cruzeiro, o passe dele estava no Guarani, ele era do Guarani, fez uma Série B boa, mas é uma incógnita, é uma promessa que pode dar certo e pode dar errado. O Corinthians tem o Fábio Santos para essa posição, o Lucas Piton está indo para o Vasco, é um pouco do Corinthians. Agora, volta a frisar, precisa-se de um zagueiro, um ponta, um centroavante e um meia. Quatro opções para você ter reserva: um zagueiro, um ponta e um meia e um atacante. Hoje surgiu uma notícia de que o Corinthians provavelmente poderia liberar o Júnior Moraes para o Cruzeiro, né?
Tá liberando o Raul Gustavo, tá liberando o Matheus Vital, o Davó. E quem sabe o Júnior Moraes não vai ser feliz no Cruzeiro. O Júnior Moraes não deu certo no Corinthians. É um jogador que foi bem no Shakhtar Donetsk, mas decepcionou no Corinthians. Eu acho que tem que liberar para ontem. É um jogador que não tem mercado no Corinthians. Volto a frisar com relação ao Yuri Alberto, um jogador que vai ser muito importante para o Corinthians. Ele tem 21 anos. O Corinthians adquire 50% do direito desse jogador. Na negociação, você coloca o Duqueiroz, que é um jogador que o Corinthians tem muito volante. Eu acho que eu até entendo que é uma boa opção. E aí você coloca o Robert Renan, que é um jogador novo, é um zagueiro promissor. E o Corinthians ainda pode manter algum percentual desses jogadores, mas o Corinthians não vai ter que pagar nada para o Zenit nessa questão. Não vai ter que desembolsar dinheiro. Somente a ida dos dois jogadores. O Corinthians fica com o Yuri Alberto com 50%, deixa 40% com os russos e 10% com o Internacional de Porto Alegre. O que o Corinthians pode fazer em relação a isso? Compra os outros 40% do Zenit e os 10% do Inter, futuramente. Porque é um jogador que vai assinar por 5 anos e vai arrebentar. Volto a frisar, Yuri Alberto é o centroavante da seleção brasileira na Copa de 2026. O Corinthians fez um grande negócio. E melhor do que se esperava, né? Mantuan está de volta. O Mantuan é jogador que vai arrebentar. Principalmente porque ele e o Romero ali pela ponta, o Corinthians já tem 2 jogadores ali. Vai ter o Mosquito também. Acredito que seria necessário mesmo, volto a frisar, uma reserva para o Roger Guedes. Um jogador agora com a saída do Robert Renan, um zagueiro, né? E mais um meia e um atacante, centroavante. Eu acho que seriam essas opções que o Corinthians teria no mercado. Goleiro o Corinthians tem. O Carlos Miguel eu acho muito bom. Vai ser o futuro substituto do Cássio. E no mais, eu acho que são isso que o Corinthians precisa. Satisfeito com a contratação e muito feliz. E tamo junto, nação. Vamos que vamos. E vocês, o que vocês acharam? Gostaram da contratação em definitiva do Yuri Alberto? Quem vocês gostariam que o Corinthians contratasse? Coloca aí no vídeo. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha e vê se o vídeo tá bom, comenta, tá certo? Tamo junto, gente. E vai, Corinthians!